para ministrar a palavra, né, para vocês. Vamos ler a palavra do Senhor. Está no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 5. Amém, meus irmãos? O filho de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Podem se assentar, meus irmãos. Nesta noite nós vamos juntos aprender a palavra do Senhor. De novo, irmãos, eu quero fazer uma interação com vocês. Eu vou precisar da ajuda de vocês para o suporte de vocês para lerem alguns versículos, tá? Nós vamos caminhar juntos pela palavra, né? E manifesto a minha alegria de mais uma vez poder aprender junto convosco. Mês de novembro é um mês muito especial. O mês de novembro, ele tem um dia em que nós comemoramos o Dia Nacional de Ações de Graça. Tá? Este dia, ele foi decretado por lei. A lei é de número 781, do dia 17 de agosto de 1949. Ela foi sancionada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. Então, eles determinaram que toda quarta quinta-feira do mês de novembro é o Dia Nacional de Ações de Graças. É o dia que o Brasil tem para dar graças a Deus por todas as coisas. A Igreja de Cristo, na realidade, nós já celebramos a Deus e já agradecemos, mas esta lei ela foi dada ao Brasil para que todas as pessoas, louvem e agradeçam a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. A irmã Zilma, aqui na abertura do culto, ela disse que o homem ele tem uma propensão de ser ingrato. Ele tem uma propensão de só enxergar as coisas ruins. Mas nós devemos ver o que Deus faz de bom para nós. E são muitas coisas, E eu quero falar um pouco sobre nossa gratidão a Deus. Convido a você, cada um de nós vamos pegar um termômetro, igual um termômetro de medir a nossa temperatura, se estamos febril ou não. Pega um termômetro espiritual, coloque em você e à medida que a palavra for sendo ministrada, vá medindo o grau da sua gratidão a Deus. Eu vou medir aqui o meu, nós estamos juntos, tá bom? O quanto nós somos gratos a Deus, ou o quanto nós somos ingratos a Deus. É sobre isso que eu quero falar. E o filho de Davi, do rei Davi, Salomão, ele está fazendo uma revelação, irmãos. Essa palavra ela é sensacional. O filho de Davi, ele está nos dizendo que assim como nós não conhecemos o vento, nem o seu caminho, porque na realidade nós sentimos o vento, Quando dá aquela brisa maravilhosa, nós sentimos no nosso rosto. Nós sabemos que está ventando quando nós vemos as árvores balançando, Ou ventos em muito maior escala, como tufões, furacões, que vêm com aquela fúria, devastando tudo. Então, nós vemos o que o vento faz, mas nós não sabemos. Se eu pedir para vocês aqui para mim, descreva o vento, como vocês me descreveriam? Ninguém nunca viu e ninguém nunca sabe como é o vento. E muito menos o caminho do vento. Nós vemos o vento. Da onde ele veio e para onde ele vai, alguém sabe? Nós não sabemos, tá? Aí temos aquela biruta que mede a direção do vento, Nós temos tantas outras coisas que vão medir direção do vento,
a velocidade do vento, tal, mas nunca o caminho que ele faz. E ele está falando mais. Assim como nós não conhecemos os ossos da criança que é formado no ventre da mãe. Nós sabemos que a criança é formada no ventre da mãe, né? Nós sabemos que ali tem um bebê, mas nós não sabemos como é formado, né? Nós temos uma noção de que quando é o óvulo feminino, ele é fecundado, né, pelo espermatozoide, e que depois ele vai se tornar num zigoto, e depois vem as 3 fases da segmentação, gastrulação, né, e da organogênese. Nós sabemos assim, mas nós não temos noção de como isso acontece. Como que os ossos da criança, ele vai se desenvolver no ventre da mãe? Nós não sabemos. Sabemos que se desenvolve, mas não sabemos como. E o sábio Salomão, ele está nos dizendo que assim como nós não conhecemos essas coisas, nós também não conhecemos. Prestem atenção, isso é muito forte. Nós não conhecemos o agir de Deus. Nós sabemos que Deus faz, mas nós não sabemos como. Nós sabemos, né, que Ele vai fazer, que Ele faz, mas nós não temos noção de como Ele faz. E é aí onde nós nos enroscamos. É bem aí. Por quê? Porque, irmãos, o profeta Isaías, ele vai nos dizer que assim como o céu está bem elevado da terra, assim os pensamentos de Deus, ele está muito acima do nosso. Então, nós não pensamos como Deus. Nós não sabemos como Ele faz as coisas, como Ele age, e aí nós nos enroscamos. Por quê? Porque nós temos a nossa forma de pensar. Porque nós temos a nossa forma de agir. E muitas das vezes nós esperamos que Deus vá por esse caminho. Mas Ele não vai. Ele vai por um outro caminho que nós não conhecemos. E é aí onde nasce o quê? A ingratidão no nosso coração. Porque nós queremos aquilo, mas Deus não vai dar aquilo. Ou se Ele der aquilo, Ele não vai dar da forma que nós queremos. Não é? Então, vamos conceituar gratidão. Alguém conceitua para mim o que é gratidão? Alguém me diz. Pode falar, irmão, sem medo. Por favor, aqui nós estamos, somos todos iguais, estamos todos aprendendo a palavra de Deus. O que é gratidão? Conhecendo o agir de Deus. Irmãos, gratidão, ato de agradecer. Manzima falou, é verdade. E a ingratidão, o que é ingratidão? Alguém conceitua para mim, o que é ingratidão? Não valorizar, exatamente. Porque quando nós somos gratos a Deus, nós estamos dizendo para Ele assim, Senhor, eu confio. Ainda que não está do meu jeito, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E a ingratidão, como a irmã Zilma falou, a ingratidão, ela vai fazer o quê? Ela vai cegar o nosso entendimento, ela vai cegar os nossos sentimentos. Então, uma pessoa ingrata, ela deixa de prestar atenção no que ela tem para focar no que ela não tem. E o que ela não tem, ela vai lutar para ter, e muitas das vezes ela não vai conseguir, então vai amargando a alma, vai azedando o coração, e ela vai ficando murmuradora, ingrata. Aí o que ela tem, para ela já vai perdendo o valor. Vamos ver um exemplo disso? O povo de Israel. Quando Deus tirou Israel, irmãos, do Egito, se nós pensarmos no poder de Deus agindo no Egito, se nós pensarmos, irmãos, que aquele povo viu Deus agir de uma maneira, os egípcios ficaram apavorados, amedrontados. O povo de Israel saiu carregando as riquezas do Egito. Irmãos, a Bíblia diz que Deus desceu
presta atenção, Deus desceu, saiu do trono dele, Deus desceu para estar com o povo, e toda aquela movimentação, Deus estava naquilo, Deus estava na nuvem durante o dia, Deus estava na coluna de fogo, Deus estava fazendo noite para os egípcios, fazendo dia para os hebreus, né? Deus estava em toda aquela manifestação, as rodas da carruagem dos egípcios que quebravam, até os hebreus passarem o mar. Deus abriu o mar num vento oriental, os hebreus passaram, os egípcios depois, quando eles tentaram passar, o exército inteirinho de Faraó, os melhores generais dele, os melhores capitães, os melhores soldados deles foram mortos dentro do mar. O povo hebreu vendo isso, chegaram no deserto, Deus deu maná, Deus falou com eles, mas chegou um determinado momento, irmãos, que eles queriam carne. Eles queriam carne. E começaram a murmurar contra Deus. Chegou num determinado momento, eles queriam água. Eles queriam água. E eles começaram a maldizer Moisés e a blasfemar contra Deus. E eles começaram a falar assim: nossa, Moisés, você nos tirou da terra do Egito para morrer no deserto, lá pelo menos a gente tinha pepino, lá pelo menos a gente tinha tomate, lá a gente tinha cebola. Olha, irmãos, então o que eles queriam não tinha ali, então tudo o que Deus tinha feito e estava fazendo para eles foi perdendo valor, não é? E eles foram ficando murmuradores, e eles acostumaram, irmã Zilma, como a senhora falou, acostumaram a murmurar de uma tal maneira, irmãos. Só que nós temos que aprender uma coisa: a murmuração irrita, ela aborrece Deus. Pensa numa coisa que te aborrece, é barulho alto, não sei, pensa alguma coisa que te irrita. Murmuração irrita Deus, Deus não gosta, aborrece Ele. E aquele povo começou a murmurar. E a presença do Senhor estava ali, Deus fazia milagres, Moisés tirava a água da rocha, tinha maná, as feras do campo, do deserto não tocavam neles, né? E tantas coisas, irmãos, Deus fez por aquele povo, mas eles não conseguiam ver, porque eles só viam as dificuldades. E nós temos, né, o hábito de falar só do povo hebreu. O povo hebreu foi ingrato? Foi mesmo. Eles irritaram tanto a Deus, que lá no Salmo, depois o Espírito Santo revelando ao escritor dos Salmos, diz assim: olha, jurei na minha ira que esse povo não vai entrar no meu repouso. E depois o escritor aos Hebreus, explicando esse versículo, ele vai nos dizer que esse repouso é o eterno, não é o Israel terreno. Deus se irritou tanto com esse povo que eles morreram no deserto, perderam a salvação. Deus jurou: não vão entrar no meu repouso, de tanto que murmuraram. Mas vamos trazer para nós, vamos trazer para os nossos dias, vamos pegar nosso termômetro. Será que nós não somos iguais a eles? Será que às vezes, irmãos, a gente quer uma coisa, a gente quer tanto aquilo, que a gente começa a deixar, irmãos, de prestar atenção no que Deus está fazendo por nós? E a gente começa a ter tristeza, e a gente começa a querer só aquilo, e começa a querer daquela forma, e a gente vai ficando com o coração entristecido, e vamos ficando ingrato, já não quer mais vir à igreja, já não quer mais cantar, porque Deus não olha para mim, porque Deus me esqueceu, porque Deus não gosta de mim. Será que nós não fazemos isso também? Se estamos fazendo, estou colocando aqui nesta noite aqui um sinal de alerta: cuidado, 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 porque o que Deus tem nos dado, irmãos, é muita coisa. Querem um exemplo de um outro povo ingrato? Brasileiro. Brasileiro. Irmãos, nós moramos num país maravilhoso. O Brasil, irmãos, tem lugares lindos. O Brasil, irmãos, tem, se nós conhecêssemos, né, quem teve o prazer aí de conhecer o Nordeste brasileiro tem lugares lindos. Nós temos... não é só Fernando de Noronha, nós temos uma ilha em Santa Catarina que ela se semelha a Cancún.
né? Nós temos lugares maravilhosos no Brasil. O Brasil tem uma riqueza natural muito grande. O Brasil tem uma diversidade de fauna, de flora muito grande. Né? O Brasil tem coisas muito boas, irmãos. Coisas boas mesmo. Né? Nós moramos num país tropical, temos uma diversidade de frutos. Né? Mas o brasileiro reclama. A maioria dos brasileiros não gosta do Brasil, prefere, queria morar na Europa, vou embora para os Estados Unidos. Irmãos, ainda reclamam. Mas os estrangeiros conseguem enxergar o que tem no Brasil. Eles conseguem ver que o Brasil tem coisas boas. Irmãos, um dos perfumes mais famosos do mundo, que é da Maison Chanel, que é o Chanel número 5, ele é feito com flores, flores da Amazônia. Tem uma empresa muito forte no mundo que é a L'Occitane, ela é francesa, de Provence. Os produtos dela são feitos com flores brasileiras. E os brasileiros estão aqui reclamando, queria morar na Suécia, queria morar na Suíça. Um povo ingrato, irmãos. Porque se nós abríssemos os olhos para ver onde Deus nos colocou, o Brasil tem liberdade de culto. Nós temos liberdade de cultuar ao Senhor. Irmãos, o Brasil, eu acho que é um dos únicos países que tem SUS, que tem, né, a saúde pública. A maioria dos países não tem. E o brasileiro reclama, senta e reclama. E fala mal. Brasileiro, irmão, é tão ingrato, mas tão ingrato que nós temos por lei um dia nacional de ação de graças. Nós temos por lei um dia de agradecer ao Senhor. Pergunta se alguém agradece. Nós vemos a cidade parando para celebrar o Dia de Ações de Graça, nós vemos as escolas parando para celebrar o Dia Nacional de Ação de Graças, nós vemos o nosso estado celebrando? Não. Mas celebra Halloween, que não é nosso, não tem nada a ver com a nossa cultura. Muitas pessoas que celebram Halloween, elas nem sabem de onde vem e o que significa. Nas escolas, eles param 1 ou 2 dias para vestirem as crianças de diabinho, de vampiros, para vestirem, né, as crianças de monstrinho, para passarem para as crianças filmes de terror. Olha que nível chega a ingratidão. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Irmãos, mas eu estou falando de nós. Quanto nós somos gratos a Deus pelo que Ele faz por nós? Alguém leia para mim, por gentileza, Salmo 106, versículo 13 e 14, por gentileza. Isso está registrado na Bíblia. O povo de Israel cobiçou excessivamente, assim que a Bíblia está falando. Tentaram a Deus. E Deus foi relevando. Uma hora Deus disse, chega. Porque Deus, irmãos, Ele tem todo o poder acima nos céus e embaixo na terra. E nós, como servimos a Deus e temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos que, se nós não conseguimos entender o agir de Deus, nós temos que ter fé. Deus deu a fé aos seus santos. E o que é a fé, irmãos? A fé é aquilo que vai me dizer assim, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, eu não sei de que cor, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu tenho uma certeza, Deus vai fazer. Isso é fé. Não importa. Muitas das vezes as pessoas estão do nosso lado dizendo assim, mas isso não vai dar certo, mas você é louca mesmo. Irmão, quantas vezes eu ouvi isso? Você é louca, isso não vai dar certo. Imagina, olha o que você está fazendo, mas dentro do meu coração eu estou dizendo, porque eu sei que o meu Deus pode. Eu não sei quando, eu não sei onde, eu não sei se Deus vai pôr no leito de enfermidade, eu não sei se quando a pessoa estiver velha, eu não sei quando, mas eu tenho certeza, Jesus vai salvar. Ele vai salvar, porque Ele é o Salvador.
Ele vai fazer, não importa de que jeito. Aqui dentro de mim diz assim, vai salvar e ponto final. Não sei de que jeito, não sei por que caminho. Porque eu sei que o meu Deus faz. Salomão está nos dizendo assim, olha, assim como nós não conhecemos o caminho do vento, assim como nós não conhecemos como é formado os ossos da criança que está sendo formada no ventre da mãe, assim nós não conhecemos o agir de Deus. Ele poderia parar aí, mas ele vai além. Ele fala assim, nós não conhecemos o agir de Deus que faz todas as coisas. Ele está usando um pronome indefinido para dizer que Deus não faz algumas coisas. Deus não faz as melhores coisas. Deus não faz poucas coisas. Deus não faz por medida. Ele está dizendo para mim que Deus faz todas. E é isso que eu quero chamar a nossa atenção. Deus faz todas as coisas. Nós temos o defeito de achar que Deus só faz coisas boas. Não, irmãos, Deus faz coisas más também. Irmã Rita, você está me escandalizando. Não se escandalize, irmão. Não se escandalize. Porque Deus, nós temos que aprender que o nosso Deus, Ele é Senhor acima do bem e do mal. Se Deus trabalhasse só com o bem, Ele ficaria limitado. Mas Ele tem que conhecer o mal. Deus tem para Ele ser Senhor e dominar o mal. Leiam para mim, por gentileza, Isaías 45, versículo 7. Leiam em alto e bom som. Enche os pulmões para nós entendermos o Deus que nós servimos. Isaías 45, 7. Leiam para mim, por gentileza. Querem um versículo mais lindo que isso? Deus disse assim, eu crio a luz, eu faço as trevas, eu crio o bem, eu faço o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Agora, nós temos que entender que Deus não trabalha com o mal do jeito que nós trabalhamos. Deus não age com o mal do jeito que o diabo age. Então, eu tenho que explicar uma coisa, que nós, seres humanos, quando nós fazemos o mal para uma pessoa, é para acabar com aquela pessoa. Quando o homem faz o mal para alguém, é para destruir. Quando ele rouba, mata um pai de família, né? Destrói sonhos. Jesus falou que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o diabo, quando ele faz o mal, faz o que lhe é devido, o que é dele, ele faz para destruir, para matar. Ele faz para acabar com a pessoa, para levar a pessoa para a perdição. Deus não. Deus, ele usa o mal para redundar em bem. Essa é a diferença. Quando Deus mandou o povo dele para o deserto, não é que Deus queria punir o povo, não é que Deus queria acabar com o povo. Gente, ele tinha acabado de tirar o povo do Egito com mão poderosa, como é que ele ia matar o povo no deserto? Não era essa a intenção dele, mas ele colocou o povo no deserto, porque no deserto ele ia se revelar para o povo. Quem gosta de ficar no deserto? Aqui alguém gosta? Claro que não. Mas no deserto, eles aprenderam o cuidado de Deus, o carinho de Deus, aprenderam a comer pão dos céus, viram Deus, ouviram Deus. No deserto, Deus trabalhou com eles. Irmãos, quando Deus muitas das vezes nos coloca em cima de uma cama, não é para nos matar e nem para nos destruir. É que quando nós estamos em cima de uma cama e nós já não temos prazer em comida, nós já não temos prazer em sair para as baladas, nós já não temos prazer em fazer festa, e a nossa carne está ali gemendo, irmãos, é ali que nós clamamos a Deus, é ali que Deus manifesta o cuidado dEle, ali dEle vai manifestar a presença dEle, ali Ele vai revelar coisas para nós. Então, agora nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está nos falando em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18. Alguém, por favor, leia para mim em alto e bom som. Vamos entender esse versículo.
Por favor, irmãos. 5:18. Irmãos, o apóstolo Paulo está usando de novo o pronome definido. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele não está falando assim, dai graças na saúde. Ele não está falando assim, olha, dai graças na saúde, no emprego, na alegria. Não. Ele não está falando assim, olha, dai graça nas melhores coisas. Ele não está dizendo, olha, dai graça nas piores coisas. Ele está dizendo assim, em tudo dai graças. Na alegria, na tristeza, na dor, na doença, no emprego, no desemprego. Irmã Rita, você não sabe o que é ficar desempregado. Irmãos, é no desemprego que Deus vai cuidar de nós, irmãos. Que não vai deixar faltar nada, irmãos. No desemprego, irmão, Deus vai cuidar, tenha certeza disso. Ele permite, irmãos, a gente passar por caminhos estreitos, irmãos, para nós ouvirmos a sua voz. Ele vai permitir a gente passar na escuridão, sabe por quê? É no escuro que nós vamos encontrar os tesouros, não é no claro. Porque o que os nossos olhos veem, nós cobiçamos. Mas no escuro nós não vemos. Então Deus vai nos mostrar os tesouros na escuridão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para nós. Mas nós não somos assim. Nós geralmente murmuramos. Quando o patrão manda embora, a gente vai para casa xingando o patrão, desejando que ele bata o carro, né? Ficamos bravos. Não, irmãos. Deus é ou não é o Senhor das nossas vidas? Deus é ou não é o Senhor das nossas vidas? Lembram de Jó? Deus dá testemunho, um homem reto, justo. É um homem, gente, que não tinha nada que desabonasse. Satanás chega e fala assim, então toca nele. Deus fala, toca, só não mexe na vida dele. De repente a vida de Jó, irmãos, começa a dar errado. Mas ele diz assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E quando a coisa foi ficando feia, que tinha uma hora que ele já estava sendo zombado pelas crianças, já tinha perdido o respeito de todo mundo, ele dá um brado, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É isso que Deus quer de nós. Muitas das vezes a gente quer que Deus nos livre da escuridão. Muitas das vezes a gente quer que Deus não deixe a gente passar pelo caminho escuro. Mas, irmãos, acreditem, é no caminho escuro que nós vamos aprender. Certa feita, num dos últimos momentos de Jesus com os discípulos, Jesus disse assim, Pedro, Pedro, Satanás te pediu para se ir andar com você. É claro que nós imaginamos, Jesus disse não, não vai deixar. Jesus disse assim, mas eu orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. O que significa cirandar? Cirandar como trigo. Significa colocar numa peneira, peneirar. Os grãos que são bons ficam na peneira, os que são maus escapam, vazam. A fé de Pedro ia ser peneirada, se ela fosse boa ela permaneceria, se ela fosse má. Jesus podia falar assim, não, Satanás, você não vai peneirar, mas o que Jesus disse? Eu roguei ao Pai, ou seja, você vai passar na peneira. Muitas das vezes nós achamos que Deus não vai deixar a gente passar certos caminhos, mas Ele vai deixar a gente passar. Por quê? Porque esses caminhos são para nos aperfeiçoar. Esses caminhos são para aprendermos, irmãos, que Deus é conosco. Porque nós, o ser humano, ele tem uma tendência natural de ser arrogante. Nós temos uma tendência natural. Imagina, irmãos, se nós fôssemos pessoas que não tivéssemos enfermidades, que não sentíssemos dor, que tivéssemos tudo que nós desejássemos. Irmãos, não existia mais nenhum ser humano no mundo, porque haveria uma guerra tão grande entre poderosos, Mas aí que Deus vem, Deus faz, Deus vem e abate o homem.
Porque aí o homem abatido, ele consegue enxergar Deus, ele consegue clamar a Deus, né? Então Deus tem propósito para nós que nós não conhecemos, é isso que Salomão está falando. Nós não conhecemos o agir de Deus, porque Deus, Ele vê o começo, Ele vê todo o trajeto e Ele vê o fim. Nós não conseguimos enxergar 1/10 do trajeto, a gente vê só um pedacinho. Aí a gente já começa, né? Ah, não vai dar certo. Ah, não era isso. Ah, meu Deus, por que que isso aconteceu? Senhor, não era assim. Senhor, não foi isso que eu pedi. Deus não me ama. Deus não me entendeu. Deus não olha para mim. E nós temos um defeito péssimo. Isso é do ser humano, é inerente nosso. Nós temos um defeito péssimo de comparar. Até o salmista Asaf fez isso. Comparar. Aquela pessoa não teme a Deus, ela não serve a Deus, ela tem tudo o que ela quer. Eu estou aqui fiel no jejum, na oração, clamando, não perco uma oração, não perco um culto, e eu não tenho. Nós temos esse defeito, comparação. Irmãos, acreditem, escrevam isso, guardem isso para vocês. Nós temos o que deveríamos ter, o que Deus nos dá, ponto final. Se o irmão tem mais do que eu, glória a Deus. Se o que tem menos que eu, glória a Deus. Porque cada um de nós somos únicos diante de Deus. E Ele trata conosco como nós somos. Dê graças a Deus pelo lugar que você mora. Ah, irmã Rita, a irmã não sabe onde eu moro. Na rua que eu moro tem isso. A casa que eu moro é pequena. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nunca me respondam essa pergunta. Nunca me respondam. Respondam só para vocês. Que eu vou responder para mim. Quem disse que nós merecemos mais do que nós temos? Quem disse que nós merecemos mais? Irmã Rita, minha casa só tem 2 cômodos. Se a irmã for lá, eu guarda-roupa atropelando a geladeira. Quem disse que você merece mais do que isso? Quem disse? Se Deus que cuida, que é amoroso, nos deu, te deu isso, é isso e ponto final. É isso. Ah, irmã Rita, eu queria tanto, olha, eu tenho um carrinho aqui, um Poisé, eu queria tanto aquele carro. Quem disse que você merece aquele carro? Quem disse? Uma coisa eu garanto, não foi Deus, porque se fosse Deus, Ele não diria, Ele daria, é diferente. Quem disse que você merece? Quem disse que eu mereço? Irmãos, Deus nos dá a medida para nós, é como uma roupa que nós fazemos para nós. Serve em mim, não serve em outra pessoa. É a minha medida. Assim é o que Deus nos dá. Alegre-se, sorria, cante. Cantai ao Senhor um cântico novo, alegre-se. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Porque é isso que Ele nos deu, é com essa porção que nós vamos glorificar o nome dEle. Ah, irmã Rita, mas o Bill Gates não é crente e tem tudo. Irmãos, parabéns para o Bill Gates. Se Deus quis dar muita coisa para ele, o que eu vou fazer? Vou brigar com Deus? Vou azedar minha alma? Vou amargurar meu coração por conta disso? Não, irmãos, não. Jamais. Certa feita, Jesus contou uma parábola. Ele falou assim, o pai de família saiu. E ele viu, sentado na praça, 9 horas da manhã, ele viu alguns homens sentados na praça, e ele falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Ah, nós estamos aqui ociosos porque nós não temos trabalho. Ele falou assim, então levantem, vão para a minha vinha, que eu vou pagar X para vocês. Os homens levantaram contente e foram. Daqui a pouco, meio-dia, o pai de família sai de novo. Mais uns homens sentados na praça. O que vocês estão fazendo aí? Ah, nós estamos ociosos porque não temos trabalho. Levantem, vão para a minha vinha. 3 horas da tarde, o pai de família sai de casa. Está passando, outros homens sentados na outra praça. O que vocês estão fazendo aí? Ah, nós estamos aqui sentados ociosos porque nós não temos trabalho. Levantem, vão para a minha vinha que eu vou pagar X para vocês. 5 horas da tarde, o pai de família sai, mais alguns homens sentados na praça. O que vocês estão fazendo aí? Nós estamos ociosos porque nós não temos trabalho. Vão para a minha vinha que eu vou pagar X para vocês. Quando dá 6 horas da tarde, ele se assenta e chama os trabalhadores. Primeiro ele chama os que chegaram às 5 horas da tarde e paga X.
chama os que trabalharam das 3 horas e paga X. Quando chega no pessoal que começou a trabalhar às 9 horas da manhã, ele paga o mesmo tanto. Aí alguém começa a gritar: ah, Senhor, isso é injusto. Imagina, nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, enfrentamos o sol, enfrentamos tanta coisa, o Senhor vai nos pagar a mesma coisa do que pagou para os que começaram às 5? Aí vem a resposta dele: amigo, não foi isso que eu tratei com você? Você não aceitou? Se eu quero pagar a mesma quantia para os que começaram às 5, o que você tem com isso? Não é meu dinheiro? Eu não faço com ele o que eu quero. Irmãos, Deus é exatamente assim. Ele faz o que Ele quer, porque tudo é dele. Se Ele quer deixar o Bill Gates mais rico, irmãos, isso é com Ele. Eu não tenho que reclamar, nem que chorar, nem que gritar. Eu sou muito feliz, olha, eu estou dizendo para os irmãos, eu sou muito feliz com o que Deus me dá. Eu agradeço a Deus pelo que eu tenho, porque eu sei que eu não merecia nem metade do que eu tenho. Eu não merecia nada. Na realidade, Deus sabe que eu merecia estar no inferno. Mas Ele me deu a salvação, Ele me deu o Espírito Santo, Ele me deu uma família maravilhosa, Ele me deu uma casa para morar, Ele me dá um emprego maravilhoso. Irmãos, Ele cuida de mim muito além do que eu mereço. Acha que eu vou ficar olhando para quem tem? Quem tem, parabéns. Irmãos, Deus é fiel e Ele cuida de nós. Ele nos livra do mal. Irmãos, quanta enchente tem carregado a casa de tantas pessoas, quantas pessoas têm perdido o carro, quantas pessoas têm perdido, mas nós não, Ele não deixa tocar em nós. Nós levantamos com saúde, agradecemos, trabalhamos, viemos para a casa dEle, Ele nos dá o pão de cada dia. Irmãos, quem disse que a gente merece mais do que isso, irmãos? Nós não merecemos nem isso. Às vezes nós somos tão arrogantes que nós fazemos igual aqueles trabalhadores, nós queremos brigar com Deus, porque fulano tem, Beltrano tem. Não é dele, Ele dá para quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, Ele distribui do jeito que Ele quiser. Se a minha porção é essa, glória a Deus. Eu estou feliz por isso. Eu estou feliz. Sabe por que a depressão tem assolado o mundo? Porque as pessoas se acham. Eu não estou falando que toda depressão é isso, mas eu estou falando que muitas das vezes as pessoas se entregam a isso. Me entendam. Sabe por que tem muitas pessoas infelizes no mundo? Porque ao invés de valorizar o que ela tem, ela foca no que ela não tem. Se fôssemos gratos, irmãos, por tudo que Deus nos dá, irmãos, a gente vê as coisas mudando nas nossas vidas. A alegria de Deus é derramada no nosso coração. Aí a gente fala igual o salmista Davi. Irmãos, Davi era rei, ele tinha tudo, irmão. Pensa que aquele homem tinha tudo. Quando ele pecou, Deus falou assim: Davi, meu filho, era a mulher que você queria, meu filho, era só falar comigo. Davi, eu te dei tudo. Aquele homem tinha tudo, irmãos. Mas ele falou assim: deitei, dormi, acordei em paz, porque o Senhor me sustentou. Sono tranquilo, paz no coração, alegria na alma. Isso vem do Senhor. Isso vem de um coração grato a Deus. Deus tem propósito para nós que nós não conhecemos. Nós achamos que Deus só trabalha com o bem. Não, irmãos. Não. Nós não conhecemos o caminho dele. Se Ele quiser nos colocar no deserto, é difícil, mas nós vamos para o deserto e vamos agradecê-lo. Irmã Rita, você não sabe o que é agradecer num luto. Não é fácil. Mas a paz que Deus derrama no nosso coração, irmãos, ela é indescritível. Irmã Rita, você não sabe o que é chorar no leito de hospital. Sei, sim, já chorei muito. Irmãos, mas a presença da mão de Deus nos cobrindo, irmãos, é a coisa maravilhosa, irmãos. A presença do Senhor ali. E depois os enfermeiros dando testemunho, irmãos, são coisas que não tem preço, irmãos. Em tudo, Deus quer nos ensinar. Em tudo, Deus quer trabalhar conosco. Irmãos,
Muitas das vezes nós temos o defeito de achar que Satanás, ele tem o mesmo poder que Deus. Não tem. Satanás pensa como nós, como seres humanos. Satanás é um ser criado. Ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Ele não, igualzinho nós, ele não conhece os caminhos de Deus. Certa feita, quando Jesus falou que era necessário que ele morresse, né, que ele em Jerusalém ia padecer, né, que os sacerdotes iriam matá-lo, Pedro chamou Jesus à parte e começou a falar assim: mestre, tem pena de ti mesmo, o que é isso? Não deixa isso acontecer contigo não. O que Jesus falou para Satanás? Para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo. Preste atenção no que Jesus falou. Ele disse assim: você não conhece as coisas de Deus, você só conhece as coisas dos homens. Então Satanás sabe como nós pensamos, mas ele não sabe como Deus pensa. É como se fosse assim, eu gosto muito do exemplo do pastor Luciano Subirá, é sensacional. Ele fala assim, é como se fossem dois computadores, um computador menor, né, que somos nós, e um computador maior, que é o diabo, porque ele leva vantagem sobre nós de ser espírito, né, e ele é mais inteligente do que nós. Mas o programa é o mesmo, né? O dele maior escala, o nosso, né, mas a gente pensa a mesma coisa, pensamos iguais. Só isso. Ele não conhece o agir de Deus. Quando Deus falou para Abraão assim: Abraão, olha para as estrelas do céu, você pode contar? Assim será a sua descendência. Porque de Isaac eu darei uma descendência para você. Satanás pensou que esse povo seria o Israel humano. E o que ele fez a vida inteira dele? Perseguiu a nação de Israel. Levou a nação de Israel a pecar contra Deus, levou a nação de Israel a adorar ídolos. Por quê? Porque ele sabia que se o povo pecasse, Deus destruiria o povo. Mas aí vem o apóstolo Paulo, muitos anos depois, e faz uma revelação, até para o diabo. Ele vai dizer lá em Efésios, e também em Colossenses, ele vai dizer assim: porque eu sou portador do mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo. Que mistério? Do que Paulo está falando? Da descendência de Abraão. Não é o Israel humano, é a igreja de Cristo composta por gentios de todas as partes do mundo. Aí lá em Gálatas, ele vai dizer que os descendentes de Abraão não é o Israel carnal, é o Israel espiritual. São aqueles que acreditam e confiam em Deus. O diabo não sabia disso. Não tinha nem noção disso. É assim, irmãos. Ele pensa como homem, ele não sabe o agir de Deus, mas Deus vai trabalhando aqui, trabalhando ali, trabalhando de uma forma que nós não vemos, e de repente tudo que Deus planejou sai certinho. O mal não consegue interferir. Então o mal não vai interferir na nossa vida. Então o mal não vai interferir. Por quê? Porque o que Deus decretou para nós é nosso. Não importa por que caminho. Não importa de que jeito. É nosso. Ninguém vai tomar. Ninguém vai tirar. Daí a necessidade de agradecermos a Deus em todas as coisas, de entendermos, irmãos, que o caminho de Deus ele é muito acima do nosso. De entendermos, né, que Deus é todo poderoso, irmãos. Quando Jesus nasceu, o diabo não sabia o que fazer com Jesus. Ele não sabia. Ora ele queria matar Jesus, ora ele queria que Jesus não morresse, porque ele não entendia qual era o plano de Deus. Ele não sabia. Então, às vezes, ele levantava o povo contra Jesus, Jesus escapava, daqui a pouco Jesus falava que ia morrer, ele já falava que não era para Jesus morrer, ele não tinha nem noção do que ia acontecer com Jesus. Ele não tinha noção. E aí, o que ele fez? Enfureceu o povo para matar Jesus. Detalhe, não foi o povo que matou Jesus. Jesus disse, a palavra dele é eterna. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu
eu a dou de mim mesmo e torno a reavê-la das mãos de meu Pai. Ele se deu em sacrifício por nós. E o diabo achando que ele tinha matado Jesus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Olha que coisa linda, irmãos. Planos de Deus. Eles são muito superiores, eles são acima. Eu estou aqui para nos dizer, para nós não desistirmos. Eu estou aqui para nos dizer, para nós termos um coração grato a Deus. Agradecer em todas as coisas. Irmão, está chovendo, glória a Deus. Irmão, tem sol, glória a Deus. Irmão, está ventando, glória a Deus. Está calor, glória a Deus. Está frio, glória a Deus. Irmão, o carro quebrou, glória a Deus. Ah, irmão, o carro bateu, glória a Deus. Tenha certeza, Deus está te livrando de coisa muito pior. Ah, irmão, minha cabeça está doendo, glória a Deus. Toma Doril, mas glória a Deus. Não reclame por nada. Não reclame, irmãos. E nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida, irmãos. Nós vamos ver Deus trabalhar. É claro que a angústia vem. É claro que o medo vem. Isso é humano. É claro que vem o medo. É claro que a angústia vem. Não é fácil ver um filho fora da presença do Senhor. Não é fácil ver o marido arrumando as malas e indo embora. Não é fácil ter um filho no hospital. Mas Deus é acima de tudo isso. E nós confiamos que Ele é fiel. E nós confiamos que o agir é dEle. E nós acreditamos que Ele ressuscita mortos. Acreditamos. Eu vi uma vez Jesus ressuscitar meu pai. Eu vi. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele tem todo o poder acima nos céus e embaixo na terra. Deus não tem problema com água, Deus não tem problema com escuridão, Deus não tem problema com acidente, Deus não tem problema com o diabo, Deus não tem problema com o escuro, Deus não tem problema com floresta. Ele é Senhor acima de tudo. Ele usa o mal para abençoar. Quantas vezes na Bíblia ele fala assim: eu bato palma e chamo os gafanhotos do Oriente para devorar a lavoura. Ele fala assim: eu assobio ao vento do norte para que venha. E o vento vai mesmo, irmão, e faz. Nós vamos ver na Bíblia quantas vezes Deus determinou castigos pesados sobre nações. Ele determinou. E aconteceu. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Porque Ele sabe como lidar com o homem. Deus sabe como lidar com principados, potestades, com anjos, com demônios, com homens. Ele sabe como agir. E nós estamos escondidos nele. Nós somos dele. Alguém leia para mim, por gentileza, em alto e bom som, Salmo 103, do versículo 1 a 5, por gentileza. Esse salmo é nosso texto áureo, né? Texto áureo da gratidão. De 1 a 5. Prestar atenção. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim. O que há em mim? Espírito, alma, corpo. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque é Ele quem perdoa. De novo, pronome indefinido, é Ele quem perdoa todos os seus pecados. Não perdoa os pecadinhos, não perdoa só os pecadões, né? Não perdoa só metade dos seus pecados, Ele perdoa todos os seus pecados e Ele sara o quê? Todas as tuas enfermidades. É dor de cabeça, é dor de dente, é dor na unha, é câncer, é coronas. Irmãos, Ele sara todas as tuas enfermidades.
É Ele quem farta de bens, irmãos, os nossos dias, nos coroa de benignidade e de bondade, renova os nossos dias, irmãos, de sorte que nós voamos como a águia. É Ele quem redime a nossa alma da cova. Irmãos, vocês têm noção de quem é Deus? Trabalhando em nosso favor, faz todas as coisas. E é isso, irmãos, que Salomão está nos dizendo. Nós não conhecemos o agir de Deus. Deus vai por caminhos que nós não conhecemos, mas Ele faz. Ele faz. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele traz o marido de volta, Ele tira o filho do hospital. Ele faz. Ele dá filho a estéril, Ele faz, irmãos, com que a estéril seja alegre mãe de filhos, né? Ele faz com que o solitário habite em família, Ele solta os encarcerados, não é assim? Dá pão aos famintos. A Bíblia diz que os filhos do leão sofrem fome, clama a Deus, Ele dá comida para os filhos dos leões, Ele dá comida para os passarinhos, Ele cuida da criação dEle. Esse é Deus. Esse é Deus. Vamos pegar o termômetro da nossa gratidão? Vamos pegar? E o que esse termômetro está nos dizendo? Temos que melhorar? Muito, né? Temos que melhorar? Muito. Vamos parar, irmãos, de focar no que não temos. Vamos agradecer pelo que nós temos. Temos saúde? Somos perfeitos? Temos nossos pés, nossas mãos, podemos enxergar, podemos ouvir, não é isso? Não é isso? Temos emprego, os que não têm ainda têm chance de ter, não é isso? Temos, irmãos, liberdade de cultuar ao Senhor, irmãos. Tem muitos irmãos que só vão saber o que é isso o dia que perder, não vai aprender de outro jeito. Irmãos, eu vi um documentário, não posso nem falar da onde, nem quais países, não dá para falar. Islamitas se rendendo ao Senhor Jesus através da internet, irmãos. Países onde é extremamente fechado para o Evangelho, as pessoas estão se rendendo ao Senhor no deserto. Domingo, quando a pastora Fernanda falou, sábado, né, quando ela falou que o programa está sendo alcançado no Paquistão, alcançado em outros países, irmãos. Olha, eu vou dizer para vocês não têm noção do que significa isso. Irmãos, nós temos uma casa. Irmãos, nós temos cachorrinho dentro de casa. Nós temos as roupas que nós queremos, os sapatos que nós queremos. Nós temos a comida que nós queremos. Irmãos, tem tantos irmãos nossos, irmãos, que os irmãos não têm nem ideia, irmãos, fora do Brasil. Por caminhos que nós não conhecemos, Deus está fazendo. Por caminhos que nós não sabemos, Deus está fazendo. E eu estou aqui para louvá-lo. Eu estou aqui para agradecê-lo. Eu estou aqui para dizer que Ele é o maior, que não tem outro semelhante a Ele. Eu estou aqui para nos dizer, irmãos, Deus é bom. Acreditem, Deus é bom. Deus é bom. E nós vamos sair daqui louvando ao Senhor. Para terminar, que eu acho que eu já falei demais, eu quero fazer com vocês o seguinte. Nós vamos pegar o versículo de Eclesiastes 5:11. Eu vou colocar nele uma conjunção coordenativa, tá? Aditiva. E também vou pegar um outro versículo que está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, e nós vamos fazer desses versículos um só versículo. Os irmãos me entenderam? Nós vamos fazer deles um só versículo, para nós entendermos. Eclesiastes 5:11, 1 Tessalonicenses 5:18, Romanos 8:28. E nós vamos colocar nele uma conjunção coordenativa aditiva. Então ele vai ficar assim. Vamos guardar, escreva isso, guardem para todo sempre. Toda vez que a dúvida bater no coração, toda vez que o medo bater no coração, toda vez que a escuridão descer, nós vamos ler esse versículo.
e vamos dizer assim: eu não conheço o caminho do Senhor, mas eu sei que Ele está trabalhando por mim. Então o versículo vai ficar assim: assim como nós não conhecemos o caminho do vento, assim como nós não conhecemos como se formam os ossos do bebê no ventre da mulher grávida, assim nós não conhecemos o agir de Deus que faz todas as coisas. Portanto, é a conjunção, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do nosso Deus em Cristo Jesus. Porque todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Entenderam? Temos que ser grato em tudo, porque todas, vamos usar de novo, vamos frisar bem, todas as coisas concorrem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas. É a doença, é a chuva, é o frio, é o desemprego, é o medo, é a solidão, é a angústia, é a alegria, é a vitória, é as bênçãos, é a oração. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, se existem pessoas ingratas, problema delas. Deus se irrita com ingratidão, porque Ele dá dele para o homem. Lá em São Mateus, capítulo 5, é o Sermão da Montanha, no versículo 45, se não me falha a memória. Jesus fala assim: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz chover sobre justos e injustos, e faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus. Ele dá de si para todos os homens, para todos. Ele é bom com todos, e muitos, a maioria são ingratos. Mas nós vamos agora agradecer a Deus, celebrá-lo por tudo, por todas as coisas, porque Salomão está nos dizendo que Deus faz todas as coisas. Ele faz o bem, Ele faz o mal, não para destruir. Ele faz o mal não para acabar com o homem, mas Ele faz com que o mal se redunde em bênção na vida do homem. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe grandemente, que Deus nos abençoe. Vamos ser gratos a Deus, irmãos, porque isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos?